Mongolia is a unique and relatively unexplored country that offers an incredible combination of pristine nature, incredible adventures, and hospitable people. Approximately 30% of the population still follow a nomadic or semi-nomadic lifestyle. In terms of religion, the majority of Mongolians are Buddhists, and non-religious populations form the second largest group in the country. Shamanism is still widely practiced as a popular folk religion, and there is also a small minority of Muslims. Christians, which include all denominations that carry out religious and missionary activities in Mongolia, including the Seventh-day Adventist Church, make up less than 3% of the population. In the face of all these challenges and opportunities, the Seventh-day Adventist Church in Mongolia aims to share a message that is both biblically faithful and culturally relevant, fulfilling God's Great Commission and making a difference in the lives of our Mongolian brothers and sisters. Gateway International Education Center is a new Querido e amado Deus, bondoso Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez nesta casa de oração, para buscarmos a tua face e ouvirmos a tua voz e compreendermos a tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos nesta hora que abriremos a tua palavra, que o teu Espírito nos guie em toda a verdade e que nos fale ao coração. Abençoe cada um daqueles que aqui estão presentes, abençoe também as famílias aqui representadas e os demais que nos acompanham pela internet. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a você, boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado por vir nesta noite ao nosso segundo dia da semana de oração. Ontem foi um dia muito especial. Foi um dia longo, porque estivemos aqui pela manhã, à tarde também tivemos um culto jovem muito interessante, onde nós fizemos aqui uma entrevista, um bate-papo mais informal, perguntas e respostas, expusemos aqui também alguns artigos ali da Mongólia. Terminou o culto jovem e o pessoal parece que não estava querendo muito ir para casa, continuaram aqui olhando com os jogos tradicionais da Mongólia, fazendo perguntas, e nós tivemos muito prazer também em estar ali respondendo, tirando as dúvidas. Para mim foi muito legal, foi um sábado muito gostoso. Mas hoje, domingo, primeiro dia desta nova semana, uma nova mensagem de Deus para você. E isso tem que ver com mãos, as mãos de Deus. Nesta noite eu quero dizer a você que você, cada um de nós, precisamos estar nas mãos do Senhor. Para isso eu quero convidá-lo a, primeiramente, ler o que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, Marcos capítulo 3. Você sabe que nós temos 4 evangelhos, não é? 3 deles conhecidos como evangelhos sinóticos ou sinópticos, e o Evangelho de João, que se destaca por características diferenciadas, mas o Evangelho de Marcos, os eruditos acreditam ter sido o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais condensado, é o evangelho que apresenta a linguagem mais simples. Os eruditos da língua grega dizem que o Evangelho de Marcos, a maneira que ele é escrito que até uma criança conseguiria compreender, porque é um vocabulário muito simples, uma estrutura gramatical muito não requintada, como Lucas, por exemplo. E o Evangelho de Marcos, ele se destaca principalmente por demonstrar Jesus sempre em ação. Tem uma partícula no grego, uma conjunção aditiva no grego chamada kai, e kai significa, mais ou menos em português, sabe quando uma criança está contando uma história, e a criança ela fala assim, e aí aconteceu tal coisa, e aí aconteceu outra coisa, e aí, sempre e aí, em português, em inglês seria, and then,
E o Evangelho de Marcos o tempo inteiro usa esse cai. E aí Jesus andou. E aí Jesus se encontrou com essa pessoa. E aí Jesus a curou. Ou seja, ele mostra um Deus, um Salvador, um Redentor dinâmico, que vai ao encontro das pessoas, que está em ação, que não está apenas teorizando, que não está apenas trabalhando com coisas abstratas, mas com coisas reais, com elementos ordinários do dia a dia. Esse texto é muito importante para a mensagem desta noite. Marcos capítulo 3, versos 1 e 2. Eu vou ler aqui e eu quero que você, por gentileza, preste atenção de maneira especial ao verso 14, ok? Evangelho de Marcos capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Depois subiu Jesus, claro, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram então para junto dele. Verso 14. Então, designou quantos? Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Quem eram esses 12? Os apóstolos, todos nós sabemos. A minha pergunta aqui é simples e direta. Qual era a principal tarefa dos apóstolos? Principal tarefa dos apóstolos. Eles tinham várias tarefas, várias responsabilidades, várias atividades. Mas qual era a principal, aquela atividade que estava na lista de prioridades ali, no topo da lista? Qual era? Parece óbvio, não? Pregar o evangelho. Você gostaria de ler o texto de novo? Verso 14. Leia o que está escrito e veja qual era a principal atividade dos discípulos, ou a primeira tarefa, aquilo que eles tinham que colocar como prioridade no seu ministério. Então designou 12 para pregar. Está escrito assim? Então designou 12 para expulsarem demônios. Está escrito assim? Não, se você até for para o outro verso, você vai encontrar também que deu autoridade para expelir demônios, está aqui no verso 15. Então designou 12 para curar, está escrito assim? Então designou 12 primeiramente para o quê, irmãos? Para que estivessem com ele e para os enviar a pregar. A primeira lição desta noite é que não existe verdadeira missão se você não estiver com Jesus. A primeira tarefa a ser aprendida pelos discípulos não era ir e pregar e dar estudos bíblicos e falar de Cristo, não. A primeira tarefa, a prioridade da vida cristã é, sobretudo, estar com o Mestre. Porque como eu vou testemunhar de alguém que eu não conheço? Como eu vou representar alguém que eu não tenho intimidade? Missão tem que ver, sobretudo, com estar com Jesus, passar tempo com Ele, se familiarizar com Ele, com o seu caráter, com o seu amor, com a sua maneira de lidar com as pessoas, com as suas palavras, com os seus ensinos, com as suas histórias. Estar com Jesus, essa é a primeira tarefa do missionário. Antes de os enviar, Jesus os chamou. E os chamou para estarem em suas mãos. Tudo começa por aí. A missão começa com estarmos nas mãos do Senhor. Mas quando a gente fala, obviamente, em missão, a gente lembra naturalmente dessa segunda parte. Estarem com Ele e para os enviar a pregar. Primeiro Ele os chamou, depois Ele os enviou. Este verbo será um verbo chave para nós nesta noite. Mas antes de entrarmos ao ponto do verbo, eu quero convidar você a ler o que está escrito em Mateus capítulo 24. Esse é o capítulo conhecido como o capítulo profético ou o capítulo apocalíptico do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. A partir do verso 3 até o verso 14, você encontra ali uma lista, uma narrativa de vários sinais que precederiam, que antecederiam a volta de Jesus. E esses sinais serviriam para alertar
os discípulos com relação à proximidade da sua segunda vinda, de um momento super esperado por eles, o clímax da história da terra. Mas no verso 14, você encontra ali aquele que seria o último sinal logo antes da volta de Jesus. E é interessante quando a gente fala sobre profecias, né? Sobre escatologia bíblica, normalmente se analisa muito profecias de Daniel, como as 2.300 tardes e manhãs, profecias do Apocalipse, a besta que emerge da terra, do mar, e todas elas são extremamente importantes e relevantes para nós. Mas não podemos nos esquecer que o último sinal nada tem que ver com algo fora de nós, tem que ver com cada um de nós. Nós fazemos parte deste último sinal, e enquanto ele não se cumprir, pode ter 2, 3, 10, 1000 bestas, Jesus não vai voltar, porque o último sinal, ele há de se cumprir. Verso 14 do capítulo 24 de Mateus, o que diz? E será pregado este evangelho do reino, por onde? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ontem nós demos um enfoque grande em relação à nossa experiência na Mongólia. Vocês viram um vídeo hoje aqui também mostrando um pouco da realidade na vida da Mongólia. Hoje, no entanto, eu quero apresentar a missão num aspecto mais global, num aspecto mais amplo, não apenas dentro da nossa realidade missionária ali na Mongólia, mas da realidade missionária da igreja, e é por isso que eu citei esse verso. O evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho de todas as nações. Esse termo nações aparece num outro verso muito importante para a igreja, que está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, Mateus 28, os versos 18 a 20. Muita gente, quando lê esse texto, eles leem apenas o verso 19 e 20. Talvez você já tenha feito isso várias vezes, como eu já fiz várias vezes também. Até que eu ouvi uma análise deste verso e entendi, uma exegese, melhor dizendo, desta perícope, e entendi que sem o verso 18, o verso 19 e o 20 não fazem sentido algum. Eles não têm nenhum motivo de existir sem o verso 18. Por isso é necessário ler o verso 18. Mateus 28, de 18 a 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso significa que a abrangência de sua autoridade pode ser comparada à abrangência de sua missão. É por isso que a missão tem uma abrangência global, porque a autoridade de Cristo é global, ou melhor, é universal, não apenas na terra, mas também no céu. E o verso 19 diz: ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos, mais uma vez, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A grande comissão não é uma sugestão a ser seguida. A grande comissão é uma ordem a ser cumprida. Há quem diga que infelizmente hoje a igreja vive a grande omissão, se esqueceram de colocar o C da palavra, e que faz toda a diferença. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero me deter no imperativo bíblico de fazer discípulos. Vocês sabem que nesse texto tem 3 verbos, né? O verbo fazer, o verbo batizar e o verbo ensinar. 3 verbos. Dos 3, o único que encontra-se, ou melhor, o verbo ir, são 4, me perdoem. O verbo ir, o verbo fazer, o verbo batizar e o verbo ensinar. Dos 4, o único que está no imperativo, qual é? Muita gente acha que é o quê? Ide! Porque quando a gente lê em português parece assim, né? Como é que está na versão em inglês? Alguém tem com uma versão em inglês aí? Como é que está? Therefore go. I think that is like that. Therefore go. Então sounds like imperativo, não é?
Ide, a gente usa isso, já usou isso de slogan de igreja, né? Ide, mas não. O ide está no particípio no grego. O único verbo que está no imperativo é fazei. Porque no grego, fazei discípulos não são duas palavras, é uma só, mateteusate. Em outras palavras, discipulai. Fazei discípulos, essa é a ordem. Mas fazer discípulos de onde? De todas as nações. E aqui vai chegar a pedra do sapato. E é nesse ponto que eu quero destacar nesta noite. O evangelho será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então vão, façam discípulos de todas as nações. Quando você ouve a palavra nação, como você entende esse termo? Nós precisamos pregar em todas as nações. Então eu tenho que pregar na Mongólia. A Mongólia é uma nação. Então eu tenho que pregar na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma nação. Então eu tenho que pregar na Namíbia, na Tunísia. Eu tenho que pregar no Japão. Eu tenho que pregar nas nações. Bem, sim, eu tenho que pregar nas nações. Mas a Mongólia é um país com várias nações ali dentro. O que eu quero dizer com isso é que a tradução desse texto, ela não está plenamente acurada, nem em português, nem em inglês. Porque o termo nações é o termo etne em grego. E etne significa literalmente etnias. Ou, como se usa hoje o termo técnico em inglês, people groups. Grupos de pessoas ou grupos étnicos. E estes grupos étnicos é que estão descritos aqui na Bíblia, e não o conceito geopolítico que nós temos na modernidade ou na pós-modernidade, de nações como um país. Nos tempos bíblicos, o conceito de nação não era um país, o conceito de nação tinha que ver com etnias, com povos, com tribos na terra. Então o fato é que muitas vezes, nós, como diz o nosso hino brasileiro, nos deitamos em berço esplêndido na missão e comemoramos num triunfalismo, como se já tivéssemos quase cumprido a missão. Porque, se vocês verem o relatório da Assembleia, da Conferência Geral de 2015, essa última que aconteceu aqui no Texas, em San Antônio, vocês vão ver uma seguinte descrição. A ONU reconhece 237 países. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em sabe quantos? 215 países. Veja, 215 países de 237 que estão reconhecidos pela ONU. Parece que nós estamos quase para cumprir a missão ou não? Parece. Faça as contas rápido aí. Quantos países faltam? 22. 22 resolvido. Vamos juntar agora aqui, ó. Conta aí 22 missionários, manda cada um para um país desse, resolvido, Jesus volta amanhã. Olha que maravilha. Bem, que bom seria se fosse assim. Porque o texto bíblico não me permite concluir dessa forma. O texto bíblico me mostra algo muito diferente. E é agora que eu preciso da sua atenção para o texto-chave desta noite, que está em Lucas, no capítulo 10. Lucas capítulo 10, versos 1 e 2. O objetivo dessa mensagem não está em te desanimar, não está em te tirar a esperança. O que eu não posso é, como políticos, falar de coisas que não são reais. Eu não posso aqui dizer, só faltam 22 países, Jesus vai voltar. Isso não é bíblico, não é bíblico. O evangelho precisa ser pregado a todos os povos, a todos os grupos étnicos. E eu vou apresentar dados para vocês. Infelizmente, eu tinha isso no PowerPoint, mas o meu pendrive ontem se perdeu aqui na igreja. Por sinal, se vocês conseguirem identificar ou encontrar, um pendrive bem pequenininho. Então, eu vou ter que dizer só de cabeça mesmo aqui. Mas, enfim. Lucas capítulo 10, versos 1 e o verso 2. Nós lemos em Marcos capítulo 3, o primeiro chamado do grupo de 12, e agora Jesus de 12 ampliou para 70, ok? Ele estava numa progressão ali de envio de missionários. Em Lucas capítulo 10, versos 1 e 2, diz assim: depois disto,
o Senhor designou outros 70, veja, além do grupo dos 12, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles fizeram ali um trabalho de preparo de campo, né, antes de Jesus chegar, semelhante ao que João Batista fez. E lhes fez a seguinte advertência, e é a mesma advertência que eu trago para a igreja nessa noite. A seara é o que, queridos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande. Vocês estão preparados para alguns dados? Eu vou dar a vocês alguns dados. Segundo o site, hoje o site mais respeitado no que diz respeito a estatísticas envolvendo missiologia, e eu recomendo que você acesse esse site, que é o Joshua Project. Então, joshua.com, eu acho, não tenho certeza, mas coloque assim no Google, Joshua Project, então você vai achar lá. Segundo as últimas estatísticas, e eles são sempre muito bem atualizados, e são estatísticas de 2016, se eu não me engano, 2017, Hoje no mundo, nós temos pouco mais de 7 bilhões de pessoas, ok? Pouco mais de 7 bilhões de pessoas. De 7 bilhões de pessoas, né, nós ouvimos agora aqui há pouco, eu dizendo que existem cerca de 237 países reconhecidos pela ONU. A Igreja Adventista está presente em 215, teoricamente teriam apenas 22 para cumprirmos a missão. Se a missão fosse pregar para todos os países, sim, mas a missão é pregar para todos os povos. Quantos grupos étnicos existem no mundo? Você sabe? Quantos povos ou etne? Exatamente o que o texto diz. Ide fazer discípulos de toda a etne, de toda a etnia. Quantos povos, quantos grupos étnicos nós temos no mundo hoje? Arredondando, porque é um número quebrado, 17 mil grupos. 17 mil grupos. Desses 17 mil, sabe quantos são considerados povos não alcançados? É o termo técnico. Povos não alcançados são povos que têm menos de 2% da população como cristã. Menos de 2%. E povos que não têm condições de manter a pregação do evangelho sem auxílio externo. Eles precisam de auxílio externo, tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros. Essa é a principal característica, menos de 2%. De 17 mil povos ou grupos étnicos catalogados, 7 mil são grupos não alcançados. Percebe a diferença? 22 países, 7 mil grupos. Você entende agora por que Jesus fala que a seara é grande? Porque quem já viajou um pouco pelo mundo sabe que o mundo não é tão grande assim, né? Geograficamente falando, você vai de um lado ao outro da Terra em algumas horas de avião. Não é mais como no passado, que uma pessoa saía da Europa para ir para os Estados Unidos de navio e levava meses, né? A seara é grande, não do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista do desafio missiológico diante de nós. 7 mil grupos étnicos não alcançados, com menos de 2% da população cristã. E olha que coisa interessante, nós falamos em anunciar a segunda vinda de Jesus, quando quase metade do planeta nem sequer ouviu falar da sua primeira vinda. Você percebe? Você nota a questão? Isso é extremamente alarmante, irmãos. De 7 mil grupos, sabe o que isso significa em número de pessoas? Mais de 3 bilhões de pessoas consideradas não alcançadas, sem uma igreja sequer. 3 bilhões. Isso faz o percentual de 41% da população mundial. Jesus está voltando?
Queridos, enquanto nós vivermos a ilusão de um triunfalismo, eu garanto a você, não podemos falar com base bíblica que Jesus está voltando em breve. Porque o texto é claro, o evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as etnias, e então virá o fim. 3 bilhões de pessoas, sem uma igreja sequer para testemunhar a eles. E sabe o que é mais alarmante? Mesmo diante deste desafio, veja, a lógica seria o quê? Bem, como igreja, os cristãos como um todo, né, tem que focar para alcançar quem? Essas pessoas. Se a gente quer ver Jesus voltar, a gente tem que mandar missionários para esses lugares, para estes povos. A gente precisa traduzir Bíblias para estas línguas. 41% da população mundial. Isso é assustador. Isso é assustador, é quase desesperador. E aí a gente percebe que a obra não será cumprida por força humana, não tem como. Mas eu fiquei muito chocado quando eu ouvi esse dado que eu vou te dar agora. De cada $1 que é investido para a pregação do Evangelho por igrejas geral, isso aqui não é dados da Igreja Adventista, geral, de igrejas cristãs do mundo, de cada $1 ofertado para o avanço da pregação do Evangelho, sabe qual o percentual disso, ou qual a quantidade de cada $1 é destinado para essa região específica, desses 41%, dessas 3 bilhões de pessoas, desses 17 mil grupos não alcançados? Sabe quanto? Menos de um penny. Menos de um, eu tenho aqui, olha. Menos de um penny. Eu não sei nem como calcular, então, isso. Porque eu não consigo fracionar essa moeda. Mas essa é a estatística financeira. De cada $1, menos de um penny é destinado para o grupo que deveria ser o motivo maior das nossas orações, o motivo maior dos nossos esforços. Isso me desespera, irmãos. Isso me dá um desespero, porque é uma realidade nua e crua. E é por isso que nesse texto, eu quero apresentar para vocês 3 coisas desse texto agora. Eu tenho 10 minutos para isso. 3 coisas desse texto. 3 coisas radicais deste texto. 3 coisas radicais. Eu sugiro um livro que explora isso de forma profunda, um livro do pastor Derek Morris, chamado A Oração Radical. Se eu não me engano, é a tradução literal do inglês. 3 coisas. Primeiro, quando você lê o texto de Lucas, capítulo 10, versos 1 e 2, você vê uma perspectiva radical. Uma perspectiva radical. Segundo, você vê um problema radical. E terceiro, praise the Lord, você vê uma solução radical. 3 coisas: perspectiva radical, problema radical, solução radical. Qual a perspectiva radical? Bem, enxergar que a seara, ela é o quê? Ela é huge. Ela é huge, meu amigo. Não é 22 nações, não é 22 países que faltam, não. Faltam 17, ou melhor, faltam 7 mil grupos étnicos. Eu estou arredondando, porque é mais de 7 mil. 7 mil grupos étnicos, mais de 3 bilhões de pessoas, 41% da população mundial, que está concentrada basicamente naquela janela 1040 que eu falei ontem. Países do Oriente Médio e Norte da África se estendendo por toda a Ásia. Essa é a perspectiva radical. De fato, a seara é grande, porque não tem que ver com geografia, tem que ver com pessoas. Segundo, o problema radical. Qual é o problema radical? Bem, você tem uma seara gigantesca, 3 bilhões de pessoas, mas você não tem um número proporcional de trabalhadores. Muito pelo contrário. Jesus é claro. Pouquíssimos são os trabalhadores. Existe uma estatística geral no meio cristão que de cada igreja, apenas 20% dos membros estão envolvidos em trabalho missionário. 20%.
Isso eu acho que é, inclusive, uma estatística muito gentil. Muito gentil. Então, o problema radical é esse. Você tem uma perspectiva radical, uma tarefa hercúlea, humanamente impossível, e mesmo os humanos que nós temos à disposição não estão dispostos a ir. Então você não tem trabalhadores diante de uma seara gigantesca, de um grupo gigante de grupos, um grupo de etnias gigantesco. Então esse é o problema. E aí vem a solução. A solução diz o seguinte: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aparentemente, qual é a solução? Uma oração. Uma oração é a solução. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você está sofrendo um problema, Tony, não é isso? Tony. Ontem não, eu estava assistindo o vídeo de vocês, do JA, vocês falando sobre a missão, e assisti 2 horas e pouco, mas eu assisti até o final, porque foi fantástico, fiquei assim, me diverti bastante primeiro, porque foi muito engraçado, e depois fiquei assim, inspirado pelas histórias, muito, muito bom mesmo, estou compartilhando aquele vídeo com meus amigos. Agora, Tony, quando você teve o seu problema, se o pastor Manolo chegasse para você e dissesse só assim, ó, Tony, é o seguinte, eu vou te ajudar, a gente vai orar aqui por você agora, e orasse, ok, maravilha, mas deixasse você lá daquele jeito que você estava, como é que você ia se sentir? Claro que tudo começa pela oração, mas a gente também precisa o quê, irmãos? Agir. Então, por que será que Jesus sugere uma oração radical como uma solução radical? Bem, porque essa não é uma oração simples. Ela é uma oração radical, segundo o pastor Derek Morris. E o fato aqui, queridos, é compreendido por algumas palavras que eu quero destacar. No capítulo 10 de Lucas, os versos 1 e 2, 2 vezes o verbo enviar aparece. No verso 1, ele diz, e os enviou de 2 em 2. E depois, na oração, diz que rogue, pois, ao Senhor da seara para que mande ou para que envie trabalhadores para a sua seara. Acontece que são duas palavras diferentes, 2 verbos diferentes. O primeiro, do verso 1, é o verbo apostelo, em grego. E apostelo é de onde veio o termo apóstolo, ou seja, aquele que foi enviado como um representante, como um embaixador. Mas o verbo que nos interessa é o verbo do verso 2. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. O termo aí, ele é a chave para compreender por que essa oração é a solução do grande problema missionário que nós temos. A palavra ali para enviar não é apostelo, no verso 2. Intencionalmente, Lucas, que dominava o grego como nenhum outro autor do Novo Testamento, talvez apenas comparado a Paulo, mas o de Lucas era melhor, o grego de Lucas era melhor. Então, Lucas, que dominava o grego como ninguém, ele percebeu claramente quando Cristo falou em hebraico, óbvio, ou em aramaico, e ele conseguiu traduzir o verdadeiro sentido para a língua grega. E ali ele escolheu um outro verbo ao invés de apostelo. Ele escolheu o verbo ekbalo. E ekbalo é um verbo dramático. Ekbalo significa literalmente pegar algo e lançar para o outro lado, assim, ó, desse jeito. Isso é ekbalo. Vocês se assustaram? Vocês ficaram meio, ai pastor, por que você fez isso? Mas é isso. É essa imagem que ele quer passar. É exatamente isso, dramático. Esse verbo é algo dramático. Não é algo que você pega e diz assim, olha, vá. Não. Ekbalo é traduzido como alguém que pega uma pedra, e não uma garrafa de plástico, uma pedra que pode causar impacto, e lança com toda a força para fora. É exatamente isso que significa a palavra. Ek é fora. Balo é lançar. Então significa literalmente lançar para fora. Cast out. Lançar para fora. Olha o que Deus está pedindo. Deus está vendo a situação tão dramática que nós vivemos como mundo e como igreja. Que Ele não diz assim, olha, ore aí para que Deus envie gente. Sabe o que Ele está falando?
As pessoas precisam ser lançadas como pedras, lançadas. A situação é radical, a situação é desesperadora. Abram os olhos, roguem para que pessoas sejam jogadas pelas mãos de Deus. Você percebe a ligação agora do primeiro verso que eu li com esse? Antes de ser lançado, você precisa estar aonde? Com Jesus. Em suas mãos, à sua total disposição, completamente rendido à sua soberania e disposto a ser lançado quando e onde Ele quiser, porque em suas mãos Ele será soberano. Jesus deseja lançar trabalhadores, mas lançar com força, lançar com impacto para os lugares mais distantes. Ele não quer lançar fraco, não, ele quer lançar com força. Mas eu quero destacar, queridos, para concluir, o verbo que inicia esse pedido, rogai. Rogai. Quando a gente lê esse verso, parece que ele está falando, faça uma oração, rogai. Peça, peça. Esse verbo não é peça. Esse verbo é o verbo grego deomai. E sabe o que significa deomai? A imagem desse verbo, a gente lê e a gente não percebe o que está por trás. A imagem desse verbo é de alguém implorando. Deomai significa implorar, não é pedir. É implorar, é suplicar, como uma pessoa faminta. Você já se imaginou dias sem comer? Você já acha que vai pedir assim, olha, por favor, você vai suplicar, pelo amor de Deus. Se você vê o seu filho se afogando, e você não sabe nadar, é capaz de você até tentar pular na água, mas se você sabe que tem alguém ali que sabe nadar, você vai falar assim, olha, excuse me, sir, would you mind to save my son? Você não vai falar isso, por mais educado que você seja. Você vai ficar desesperado. Pelo amor de Deus, vai lá, salva meu filho. Você vai suplicar, você vai se jogar nos pés da pessoa. Eu já salvei uma pessoa que estava sendo afogada. Eu já salvei. Eu sei o que é o desespero de alguém que está sendo afogado e do familiar. E é isso que acontece no coração de Deus. Deus ele nos diz assim, olha, peça. Deus está vendo seus filhos morrendo. 7.000 grupos étnicos perecendo sem uma igreja. 41% da população mundial, mais de 3 bilhões de pessoas. Você acha que Deus, como pai, vai dizer assim, olha, would you mind to save my son? Would you mind to save my children? Não, Deus diz assim, por favor, suplique, implore para que esses trabalhadores estejam nas mãos do Pai e sejam lançados para esse lugar. Implore, suplique. E eu concluo dizendo o seguinte: não ouse fazer essa oração. Não ouse. Como assim, pastor? Você pregou dizendo que há uma perspectiva radical, a seara é grande, explicou qual é a ideia da seara, não como conceito de países, mas de etnias, e é grande mesmo, maior do que a gente imagina. O problema, porque não tem trabalhadores, e aí a solução está aí. É só a gente rogar, é só a gente suplicar, é só a gente implorar. Beleza, gente, já entendi. Vou suplicar, vou implorar, vou pedir que Deus lance com toda a força. Não ouse fazer essa oração. Sabe por quê? Só ouse fazer essa oração se você estiver disposto a ser a resposta dela. Se você não estiver disposto a ser a resposta dela, não ore. O objetivo de Cristo nesse pedido não era que nós simplesmente orássemos, era que nós fôssemos a resposta. Há 4 anos atrás, eu estava num processo seletivo, junto com minha esposa e meu filho Kawai, lá em São Paulo. Tinha passado por uma entrevista. E humanamente falando, tinha certeza que nós não seríamos escolhidos. Meu coração ardia, porque eu sabia disso aqui. Eu sabia dessa realidade. Eu falava, Senhor, eu não quero ficar em Salvador. Não quero, cara. Eu vou fazer o quê aqui? Não.
E naquela noite, um dia antes de encerrar o programa, eu ousei fazer essa oração. E é por isso que eu digo, não ouse fazer se você não estiver disposto. Eu ousei. Eu falei, eu vou ousar. E eu vou fazer, eu vou provar ao Senhor. E eu orei dizendo, Senhor, eu rogo, eu imploro, eu suplico que o Senhor lance para fora trabalhadores dispostos a irem onde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, no matter what. Mas eu concluí a oração dizendo, e que eu seja o primeiro. No outro dia de manhã, encerramento do programa, não haveria mais entrevistas, não haveriam mais decisões. Eu fui para lá, minha esposa foi para lá para o auditório, e simplesmente alguém me encontrou no corredor, olhou para o meu rosto, nem sequer tinha feito entrevista para ir para a Mongólia e disse, você vai para a Mongólia. Não ouse fazer a oração radical, se você não quiser ser a resposta radical de Deus. Mas se você sente no seu coração essa agonia, esse desconforto que eu senti, e que sem dúvida Deus sente infinitamente mais, eu desafio você a fazer essa oração. E você verá o que Deus fará na sua vida. E você verá que nas mãos dEle, estando com Ele principalmente, submetendo sua vida à sua soberania, Ele te conduzirá aonde Ele quiser. Seja aqui dentro dos Estados Unidos, porque aqui nós temos grupos étnicos. Eu me comprometo com vocês amanhã a apresentar os dados aqui, porque eu tinha esses dados todos ali. Eu vou apresentar os dados de quantos desses 7.000 grupos étnicos tem aqui nos Estados Unidos. Você não precisa cruzar o mar, não. Existem povos não alcançados aqui nos Estados Unidos. Eu ouvi uma frase, e com ela eu concluo. A frase diz o seguinte: missão é feita com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, e com a doação dos que com o coração feliz contribuem para a missão. Mas você pode orar, e eu peço que você ore, por todos os campos missionários, não apenas pela Mongólia. Você pode doar, e os missionários e os campos precisam de doações. Mas o meu desafio para você é que você não apenas pregue o Evangelho por procuração. Deus te chamou. Ele tem um campo missionário para você. Pode ser além mar ou do lado da sua casa. Não se contente apenas em orar. Faça isso. Não se contente apenas a doar. Faça isso. Mas coloque-se sobretudo nas mãos do Senhor, para que Ele te lance para onde quer que Ele deseja. Implore a Ele. Suplique a Ele. Ouse fazer essa oração radical, e Ele realizará uma transformação radical na sua vida, na sua família e em nossa igreja. Nós vamos ouvir uma mensagem para nós concluirmos, né? Uma mensagem musical com o grupo, mas antes disso eu quero convidar você a aproveitar este momento para orar ao Senhor, para refletir naquilo que você ouviu, para conversar com Ele, e para ao final da música, nós orarmos juntos, primeiramente, implorando, suplicando ao Senhor para que Ele de fato envie trabalhadores, porque eu quero que Jesus volte logo, e Ele só vai voltar quando este Evangelho do Reino for pregado para testemunho de todas as nações. E eu espero que você ouse ser a resposta do pedido de Deus.
ficar em pé? Querido e amado Pai, que bom é estar em Tuas mãos, nas mãos do nosso Criador, do oleiro que nos formou, daquele que nos redimiu, que nos resgatou, que nos salvou. Que bom sabermos, Senhor, que a primeira tarefa que temos como cristãos é de estarmos com o Senhor, é de passarmos tempo com o Senhor, tempo de qualidade, em intimidade contigo. Desenvolvermos um relacionamento com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador. E é por isso que nos colocamos em Tuas mãos, primeiro, porque o Senhor nos chamou. Mas enquanto em Tuas mãos, aprendendo de Ti, recebendo de Ti o poder do alto, o Senhor agora também deseja nos enviar. Mas não nos enviar de uma forma ordinária, não. O Senhor deseja nos enviar de uma forma radical, nos lançando para fora, nos lançando, Senhor, para os locais onde pessoas estão em desespero, para os locais onde pessoas não têm nenhuma luz, para os locais, Senhor, onde verdadeiramente o Teu Evangelho precisa ser plantado como uma semente vivificante e transformadora. E, Senhor, quão chocante é saber que a seara de fato é muito, muito grande. Maior do que, quem sabe, imaginávamos. A nossa visão hoje se alarga para enxergar em uma perspectiva diferente. Uma perspectiva radical tal qual o Senhor vê. O Senhor não vê simplesmente países do ponto de vista geopolítico. O Senhor vê grupos de pessoas. O Senhor vê etnias. O Senhor vê indivíduos. O Senhor vê particularidades de cada cultura que precisam ser alcançadas pela mensagem da salvação. Senhor, 7.000 grupos étnicos, cerca de 3 bilhões de pessoas consideradas como povos não alcançados. Não podemos ficar impassíveis diante de tal perspectiva, diante de tal realidade. Se é que de fato queremos ver o Senhor voltar, se é que de fato acreditamos que o último sinal que precederá a sua vinda é a pregação do Evangelho a todo mundo, para todas as nações, todas as etnias. Senhor, e diante dessa perspectiva, diante deste problema, nada mais nos resta a não ser rogar a Ti. Não uma oração mecânica, não uma oração fria, repetitiva, mas uma oração que provém do fundo do nosso ser, como um grito de desespero, que suplica, que implora diante de uma situação verdadeiramente radical, de uma situação desesperadora, um mundo que perece diante de nós. E uma igreja mundial, um grupo, uma comunidade de cristãos, envolvendo todas as denominações, desde católicos a evangélicos, pentecostais, neopentecostais, conservadores, todos, Senhor, acomodados diante de tal realidade. É como se víssemos alguém se afogando e simplesmente não fizéssemos nada. E isso é refletido não apenas, Pai, pelo número de trabalhadores, mas pelas nossas próprias ofertas destinadas a esses locais. Menos de 1 cento de dólar, de cada $1 doado para esses lugares. Senhor, transforma a nossa visão, transforma a nossa perspectiva e, sobretudo, nos desafie, nos provoque a ousarmos fazer esta oração, a rogarmos, implorarmos, suplicarmos ao Senhor, que o Senhor envie, lance para fora trabalhadores, para estes locais, para estes povos. Eu não falo agora de lugares do ponto de vista geográfico, porque aqui mesmo nos Estados Unidos, ou lá no Brasil, ou em outros países, no México, na Guatemala,
ou em qualquer outro país aqui representado, existem povos ainda não alcançados. Ó Senhor, nós te suplicamos que o Senhor envie, lance com toda a força, com todo o ímpeto das tuas mãos, trabalhadores dispostos a pregar o evangelho da salvação a essas pessoas. E que nós ousemos nos colocar à tua disposição, em tuas mãos, para sermos a resposta de tal súplica. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nos leve para os nossos lares e que coloque essa sementinha de incômodo em nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente buscar a tua face, te suplicar e sermos a resposta. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e espero vê-los amanhã mais uma vez. Se eu não me engano, amanhã, Joesel, eu acho que não é às 7 horas, não é isso? 7h45. Aguardo você. Uma boa noite a todos, um bom descanso, que Deus os abençoe.